Olá, muito boa tarde, caros ouvintes. Aqui é Alex Nielsen, coach sistêmico, terapeuta das constelações familiares, e mais uma vez aqui ao vivo com vocês. E hoje eu queria falar sobre exclusões, né? Isso baseado na ótica das constelações familiares e até também como que a gente pode lidar com isso. Quantas vezes a gente não se pega naqueles momentos não, dentro da nossa família ou até fora, aquelas pessoas que a gente não consegue engolir. Eu acho que a palavra certa é essa, a gente não consegue engolir. São pessoas que às vezes a gente olha e fala, eu não quero essa pessoa perto de mim, essa pessoa não existe. Isso quando a gente está falando, né, pessoas mais próximas, né? Então, por exemplo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu ignoro tal pessoa, eu não quero. O que acontece quando a gente toma esse movimento de excluir alguém? Primeiro, né? O que é excluir de fato alguém, né? Será que eu estou excluindo alguém? Né? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta agora. E o que é excluir? Excluir é quando você não aceita, tá? Basicamente, resumidamente, que aquela pessoa faz parte do seu sistema, seja o sistema familiar, ou seja que está ali entre seus amigos, ou que ela faz parte da sua vida, de alguma forma, ela passou pela sua vida, ou está na sua vida, né? E você não aceita isso, você não consegue aceitar. E o que você faz? Você começa a fazer um movimento de não querer olhar para essa pessoa. E aí vem mágoas, vem raiva, vem uma série de outros sentimentos e sensações que vão acabar lhe prejudicando mais pra frente. E aí você fala, mas como que eu excluir alguém vai acabar me prejudicando? Como é que isso pode me prejudicar? Isso é fato constatado. Dentro das constelações a gente vê isso acontecendo muito, né? Quando nós excluímos uma pessoa, e não precisa ser só uma pessoa, até uma situação, uma dor, quando nós excluímos isso, automaticamente o nosso cérebro ele despende uma energia muito mais absurda para manter isso na escuridão. E quanto mais energia ele coloca para excluir, automaticamente a pessoa acaba permanecendo naquilo. Ou seja, ela não excluiu, ela só está escondendo, ela está mascarando aquilo. Ou seja, ela está tampando o sol com a peneira. Nós costumamos perceber, inclusive constatar, dentro das constelações, que muito daquelas pessoas que excluíram alguém, no final, acabaram se tornando, né, aquela pessoa na qual foi excluída. Tem gente na linha? Tem gente? Pode falar. Alô? Só um minutinho. Só um minutinho? Alô? Deixa eu anotar. Oh, desculpa, gente, vou ter que cortar. Tem que falar na hora, gente. Se você ligar, pode ligar, mas tem que falar na hora, tá certo, gente? Então, como eu tava falando, quando você faz esse movimento de excluir, o que ocorre? Você acaba criando um emaranhamento. Aí falando dentro da constelação, dentro da teoria sistêmica, você acaba rompendo uma das leis naturais, uma das leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei na qual Bert Hellinger trouxe uma das três leis. Nós temos a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, da ordem, dar e receber. E quando nós estamos falando de exclusão, nós estamos infringindo diretamente uma lei que é a lei do pertencimento, no qual o que essa lei diz? Que tudo e todos fazem parte, não podem ser excluídos. Ou seja, aquilo faz parte, já nasceu. Nós vemos muito isso acontecer, até é natural isso acontecer. Mães que sofreram um aborto, uma perda sofreram um aborto, né? E elas acabam, às vezes até pela dor, pelo luto, acabam excluindo e não consideram aquele filho, aquele ser, aquela gravidez, como parte do sistema, né? Então, por exemplo, vamos supor, uma mãe ela já tem um filho que está vivo e aí ela passa por uma gravidez e ela, no meio da gravidez ela tem um aborto, não importa se é espontâneo ou provocado. E aí ela não considera e nasce o terceiro filho, né? Nasce um outro filho que vinga. E aí ela fala que esse último filho foi o segundo. E na verdade ele não foi o segundo, ele foi o terceiro filho. De 3, um não vingou. E o que a gente percebe? Quando há essa exclusão, uma série de emaranhamentos começam a acontecer. Porque essa lei do pertencimento ela foi quebrada. E o que é necessário fazer? O necessário é você olhar para isso que está sendo excluído, olhar com amor e falar, eu te aceito, eu reconheço que você faz parte do meu sistema. Para mim é difícil lidar com essa situação, é difícil lidar com você. Mas você, infelizmente não, mas você faz parte do seu sistema. É ao vivo é isso, gente. Mas eu tenho que aceitar você. Então eu agora reconheço que você faz parte do meu sistema.
só que eu também te liberto e vou me libertar também, e daqui eu sigo a minha vida. E de uma certa forma, quando nós acabamos excluindo uma pessoa do nosso sistema familiar, o que ocorre? Ocorre que nós acabamos, às vezes, ou nós, ou a nossa próxima geração, nossos filhos e assim por diante, acabam a gente fala por honra, né, por um amor cego, como o Bert Hellinger traz, nós acabamos seguindo o mesmo padrão daquela pessoa. Então, às vezes, a gente vê a própria pessoa que excluiu determinar pai, mãe, irmão, ou qualquer que seja, tio, não importa, avô, avó, se tornando aquela mesma pessoa. E aí, quando nós colocamos na constelação, que nós percebemos que a pessoa acaba fazendo esse movimento. Isso tudo é inconsciente, tá, pessoal? Acaba fazendo esse movimento por amor, por honra. Porque o sistema, né, as leis, como o Bert Hellinger traz, como eu falei para vocês, as leis naturais, elas existem. Assim como existe a lei da gravidade. Você pode não ver, pode não sentir, mas se você pular da cadeira, você vai sentir que existe algo que está te puxando para baixo. Assim como tem as leis naturais, tá? Então nós não estamos falando aqui de espiritismo, de espiritualidade, não que não existe, não que não tenha, claro que tem, obviamente que tem, mas nós estamos falando de algo concreto. A constelação familiar, ela lida com fatos. Tá? Agora você vira para mim e fala assim, mas Alex, tá, mas eu não consigo lidar com aquela pessoa. Eu entendi tudo que você está falando, mas eu não consigo lidar com aquela pessoa não dá, ela é uma má influência, o que eu faço? Eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que então conviver com ela? Não, você não tem que conviver com ela, você apenas, a gente fala o seguinte, quando a gente toma, né, a gente fala muito tomar pai e mãe, tomar a pessoa, tomar o excluído, aceitar, permitir, olhar para aquele que você excluiu, não quer dizer que você tenha que amar e conviver com aquele, tá? Mas você tem que incluir ele dentro do seu coração. Não importa o que ele fez, não importa o que aconteceu, você tem que incluir. Você pode ter certeza que no momento em que você incluir aquele que faz parte no seu coração, assim como ele é, dentro do seu coração, como parte do seu sistema, você vai perceber que você vai ficar muito, mas muito mais leve. E como eu falei, você não precisa conviver, mas apenas aceitar. É claro, eu não estou eximindo ninguém de culpa. Muitas vezes nós excluímos alguém por suas atitudes que nós, cada um dentro da sua realidade, julga errado, julga de forma prepotente, de forma que não condiz com a sua ética, com a sua moral. Tem gente na linha? Alô? Alô? Quem fala? É o André. Fala, André. Prazer. Beleza, prazer. Qual a sua questão, André? Eu queria saber da minha parte profissional, que tá fora do lugar, sabe? Profissional. Tá, fala um pouquinho mais alto, André. O que acontece com sua parte profissional? Eu não quero trocar de serviço. Já tem muito tempo que eu não consigo sair do serviço que eu estou, entendeu? Mando currículo e não chama nem para entrevista. Tá, mas eu não entendi. Você tá empregado ou tá desempregado? No momento eu estou empregado. Você tá empregado e você não consegue mudar de serviço, é isso? Isso. Tá certo. E você manda um monte de currículo e ninguém te chama? Não chama. Às vezes, raramente chama, eu não faço nem entrevista. Tá certo. E como é que você tá nesse trabalho atual? Como é que tá a tua vida profissional nesse trabalho e até a sua vida financeira? Por que você quer mudar de trabalho? O que você tá buscando? Não tem motivação, né, nesse atual que eu estou, né? Não tem perspectiva de crescimento. Perfeito. E financeiramente o salário tá razoável, né? Tá certo. Muito baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Como é que era a relação com seu pai? Foi meio difícil na infância, na adolescência. Hoje eu me dou bem com ele, mas é meio complicado. Sempre foi muito complicado, né? Isso. Mas hoje você disse que se deu bem, que se dá bem com ele, mas ainda não existe uma sintonia muito boa. Existe um distanciamento entre eles, né? Ou eu tô errado? Tá certo, existe. Tá certo, André. André, fica então ouvindo que eu vou desligar o telefone e vou responder no ar, tá ok? Tá ok, obrigado. Obrigado, André. Bom, o André, ele acabou de trazer essa dúvida, né? Ele tá no emprego, ele está empregado e ele quer mudar de emprego, ele não tem mais motivação onde ele quer e ele não consegue buscar um emprego melhor. E aí, quando eu até inclusive faço a pergunta como é que tá a relação com o pai, isso é muito importante. Por quê? A mãe é aquela, sim, que nos dá a vida, né? O pai
Vamos lá, o pai foi extremamente necessário, ele tem um papel super ativo na concepção. Você só existe porque houve um homem e uma mulher. Mas depois que você nasce, que você vem à vida, a mãe é aquela, né, que te dá a vida, que você segue adiante, inclusive que trabalha a prosperidade, a saúde, etc. Mas é o pai que te dá a força e a coragem para ir adiante, tá? Então, quando você percebe que existe essa questão com o pai, isso precisa ser olhado, André, tá? O que eu sugeriria para você, André, é você fazer um movimento, um simples movimento, buscar uma constelação familiar, seja comigo ou seja com qualquer outro constelador, mas você também olhar para o seu pai com amor e falar: papai, agora eu entendo que o que você fez, da forma como fez, foi porque você aprendeu. E assim eu te reconheço, né? Eu exigi muito de você. Por isso que hoje eu tento manter tudo na paz através da distância. E quando nós temos essa questão, isso você faz, né? Você visualiza e pensa no seu pai. Eu acredito que isso vai te trazer uma série, tá? Uma série de vai te trazer uma força muito grande para você lidar com isso. Quando a gente percebe a desmotivação, quando a gente percebe que no seu caso, você está empregado e você não consegue sair do lugar, você não consegue ter aquela força, que normalmente é o pai que nos dá essa força e coragem, né? E você fala: mas quando eu não tenho pai? Não importa. De alguma forma você tomando o pai para si, você vai começar a ter essa força. Porque o pai, ele nos dá isso. E de uma certa forma você pode estar, inclusive, excluindo, né, o seu pai como ele é. Não excluindo o pai por inteiro, mas não aceitando as atitudes dele, não aceitando a forma como ele te criou. E nós temos que entender, por mais péssimo que seja, essa forma que nosso pai e a nossa mãe nos criou e nos trouxe até aqui, é a única forma que eles souberam. Eles foram perfeitos assim, dessa forma. E nós, a partir do momento em que nós queremos que alguém, seja pai, seja mãe, nos aceite como nós somos, nós não estamos permitindo que aquele seja como ele é. E aí nós podemos até estar começando a gerar uma exclusão, né? Pô, ele não me tratou do jeito que eu queria, então por isso eu renego, por isso eu coloco de lado. E aí você percebe que tudo isso começa a gerar uma série de emaranhamentos. Isso na vida profissional, na vida financeira, na prosperidade, no relacionamento com o parceiro, com a parceira, não importa. Com o trabalho, no caso do nosso amigo André, que conversou com a gente agora, ele está empregado, ele quer mudar, mas não tem força, não consegue, né? E aí você fala: mas ele está mandando currículo, ele está fazendo. Não importa, a própria energia que está nele, a própria disposição, não quer isso. Inclusive até dentro se a gente olhar pela inteligência emocional, é uma autossabotagem pura, né? Então, André, eu também te falo o seguinte: o que mais você pode fazer que você não está fazendo para fazer a diferença, para você conseguir um emprego, tá certo? Agora, e se eu sou excluído, né? E você se pergunta: Alex, eu não excluo ninguém, eu tenho paz e amor com todo mundo, mas eu me sinto excluído. Eu acho que eu não faço parte, eu acho que eu não pertenço. E aí? Ou então, né, eu não me sinto incluído pelo meu pai, pela minha mãe ou por aquela pessoa, não importa. Não faz nada. Você não faz nada. Porque você não tem como mudar o outro, né, Jean? Tem como mudar? Não tem. Não tem como mudar. Você não tem como fazer que o outro te inclua. Mas o movimento que você pode fazer é: tudo bem, eu aceito a sua opinião, eu aceito a sua visão, né? Nós, como eu falo, nós não podemos agradar gregos e troianos, né? E não são todos que gostam da gente. Eu percebo muito isso com os vídeos no YouTube. Tem gente que adora e tem gente que fala: ah, eu não gostei, eu não entendi. E tá tudo bem. Nós temos que aprender, nós temos que aceitar também. Nós temos que aprender a lidar com a rejeição do outro. Quando o outro nos rejeita. Assim como nós rejeitamos os outros também nos rejeitam. Então nós temos que aprender a lidar com isso, para que isso não vire um peso para nós. Como eu falei agora há pouco, a partir do momento que você quer que a pessoa te olhe, fale de uma forma específica com você, você simplesmente está tirando o direito dela de ser quem ela é, né? Cadê o livre-arbítrio? Nós temos que aceitar isso. Então, quando você percebe, a gente percebe muito isso dentro das constelações, pessoas que vêm com problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de relacionamento, e quando a gente vai olhar, a gente percebe nitidamente que essa pessoa, ela
está excluindo ou está honrando a exclusão que houve dentro do seu sistema familiar. Então eu digo para vocês, se vocês têm à sua volta pessoas que fizeram mal para você, pessoas que às vezes tá dentro da sua família e você não concorda com as atitudes dessa pessoa, que você sabe que se manter próximo dessa pessoa vai gerar para você um desconforto, tá tudo bem, mas não exclua essa pessoa, não renegue, não olhe para ela como não deixe de olhar para ela, não imagine que ela não existe, ela faz parte, independente do que aconteceu. Só o fato de você fazer esse movimento, você percebe a enorme leveza que isso traz para você, tá? Compreenda muito bem o que eu estou falando. Se você acha que está sendo excluído, permita. Tudo bem, faz parte, segue a tua vida, né? Às vezes você pode até olhar esse sentimento dentro de uma constelação para você aprender a lidar com isso. Porque a constelação familiar, ela vai te trazer essa clareza. Ela vai te trazer a constelação trabalha com fatos. Então ela vai trazer exatamente como você tem que lidar com isso e deixar isso muito mais leve. Mas cuidado se você está excluindo alguém. Você pode estar carregando, excluir alguém, excluir uma pessoa, excluir uma situação. Isso pode trazer para sua vida um peso gigantesco. Você já percebeu, né? Eu vou colocar um seguinte cenário: você tem uma pessoa na sua família que você não gosta, né? Que você não se dá bem, enfim, por N motivos. E aí você se encontra com essa pessoa. Você já percebeu o peso que tem sobre isso? O peso que existe? Agora, a partir do momento que você olhar para essa pessoa e falar, não, tudo bem, eu respeito você assim como é, mas eu quero um distanciamento porque eu não sou obrigado a conviver com isso, mas eu te incluo, você faz parte da minha família. Você com certeza vai olhar para essa pessoa com mais leveza, muito mais leveza. Porque quando você exclui, como eu falei, o seu cérebro faz um esforço muito, mas muito grande no seu dia a dia, no seu sistema, e isso vai acabar atrapalhando, interferindo na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida pessoal. Então, pessoal, olhe para isso com amor. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes você teve um problema muito sério com o pai, um problema muito sério com a mãe, um problema muito sério com o irmão, com o tio, com a avó, não importa. Mas entenda que eles também fizeram o que fazem, fizeram aquilo contra você, ou enfim, tiveram aquela atitude, porque eles aprenderam assim e eles estão dentro da realidade deles. No meu livro, principalmente, eu falo, a grande chave que nós temos para a nossa vida, para os despertares, para nós entendermos o que está à nossa volta, está na compreensão. Compreensão, tá? Quando nós compreendemos profundamente o que aconteceu, o que levou o outro a fazer aquilo, não quer dizer que a gente vai perdoar ou que nós vamos amar mais, mas fica muito mais leve. Eu digo que perdão é algo natural que vai acontecer depois que você tenha compreensão daquilo que ocorreu.